Nós iremos falar hoje sobre 3 chaves para inteligência. Repita comigo, 3 chaves para inteligência. Deixa eu te perguntar, vocês se consideram uma pessoa inteligente? Pouco, médio ou bastante inteligente? Moisés diz que se considera um gênio da nossa geração, né? Se fosse dar uma nota de 1 a 10, sendo 1 bem ruinzinho e 10 muito inteligente, vocês colocariam em que nota? 6, 4, eita glória. Cadê a Eula? Cadê a Eula? Que nota, Eula, vocês dão para você mesmo, Eula? Você casou comigo, né? Já é elevado o seu grau de inteligência, né? Você escolheu muito bem. Já demonstra que você é uma pessoa dotada de uma... que nota, Eula? 6, então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre 3 chaves para a inteligência. Qual que é a ideia aqui, irmãos? Eu vou mostrar para os irmãos hoje um segredo para você ser mais inteligente do que pessoas mais inteligentes que você. Já viu quando você vai conversar com alguma pessoa, você fala assim, nossa, eu estou me sentindo meio burro conversando com essa pessoa aqui, né? Mas eu vou te mostrar uma forma de você ser mais inteligente. De que maneira? Tem pessoas que são inteligentes para áreas específicas. Por exemplo, tem pessoa que é inteligente para matemática. Você pega lá tudo que envolve cálculo, números, a pessoa é boa. Mas não entende mais nada de nada também, só de matemática. Tem pessoa que é inteligente para a área de tecnologia. Ele pega o celular, ele pega o videogame, ele pega um computador, ele destrincha. Mas qualquer outra coisa, não sabe. Você fala para ele fazer um arroz, ele não sabe nem o que vai no arroz. Então, Tiago, não estou falando de você não. Você sabe fazer arroz, eu sei que você sabe. A ideia aqui é mostrar para os irmãos que você até pode ser inteligente em áreas específicas. Mas o mais importante é você ser inteligente em 3 áreas principais que vão fazer com que você esteja acima da maioria das pessoas. Quais são essas áreas principais? Daqui a pouco eu vou falar. Mas antes, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Você fala, mas de onde que você vai pregar sobre isso em Gênesis? Não tem nada a ver aí. Você vai ver que tem a ver sim. Gênesis capítulo 4. A última mensagem que nós meditamos aqui sobre Gênesis, que foi o irmão Valdeci que ministrou, foi sobre qual tema? Vamos ver quem lembra. Caim e Abel. Acertou. Quem acertou ganha um golinho de café depois do culto ali, né? Então, Caim e Abel. Então nós vamos dar continuidade a partir dali, da mensagem que nós ouvimos, poderosa, sobre Caim e Abel. Então, Gênesis capítulo 4. Então, apenas para contextualizar, Caim matou o seu irmão Abel e ali no versículo 16 diz que e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. Então nós vamos começar a meditar a partir do versículo 17, Gênesis 4, 17, que diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Versículo 20. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Exilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Somente até aí, amados. Muito bem. Então, após Caim ter assassinado seu irmão Abel, ele sai da presença do Senhor e continua a sua trajetória. Nós já falamos aí do início, que Deus criou o universo, criou a terra, criou os animais, criou o homem, colocou o homem no Éden. O homem comeu do fruto proibido, foi lançado para fora do Éden. E a partir do momento que Adão sai do jardim do Éden, junto com Eva, e ele inicia agora a sua família, nós vamos perceber que esse primeiro período da humanidade, que nós vamos ver especificamente aqui de Gênesis até o capítulo 6, até ali após o dilúvio, esse primeiro período foi um período marcado pela violência e pelo pecado. Algumas pessoas falam assim, mas Deus lançou o homem fora do jardim só porque ele comeu do fruto. Mas nós vamos perceber ao longo da história que o homem ter comido fruto, além de ser um ato de desobediência,
após ele comer esse fruto, ele vai cometendo um monte de outros pecados. Ele não reconhece o seu erro, ele bota a culpa na sua mulher, de certa forma bota a culpa em Deus, porque ele fala, foi essa mulher que tu me destes. E aí o homem ele vai caindo, ele vai decaindo, como a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo. Depois, logo em seguida, nós vamos ver que Caim mata o seu irmão Abel, e aí começa uma história, esse pequeno trecho antediluviano. Semana que vem nós vamos falar do dilúvio, começar a falar do dilúvio, mas esse período que nós chamamos de período antediluviano, que foi antes do dilúvio, foi um período marcado pelo pecado. Foi um período marcado pela violência, de maneira que Deus olha para a humanidade, no capítulo 6, e ele fala, olha, não tem jeito para o homem mais, ele está perdido, então eu vou ter que resetar, começar de novo, vou matar todo mundo e vou reiniciar. Por quê? Porque o homem chegou num estado de grande calamidade, de afastamento de Deus. Mas não é isso que eu vou falar hoje. O que eu quero falar hoje é sobre a inteligência que o homem tinha nesse período. Porque quando Deus cria Adão, Adão era um homem extremamente inteligente. A inteligência de Adão nós percebemos quando Deus traz para ele os animais, e ele dá um nome para todos os animais, a Bíblia diz. Então imagine que memória que o homem tinha para saber o nome de todos os animais. Se eu fosse perguntar para você, dá nome de animais, aí você ia falar uns 12, olha lá, girafa, leão. Adão deu nome para todos, então era um homem inteligente. E agora nós vamos perceber nos versículos que eu li aqui, nós vamos meditar daqui a pouco, que esses homens, depois que eles saem, que eles começam ali a crescer, eram homens de grande inteligência. Hoje em dia as pessoas usam de forma banal a palavra gênio, né? Qualquer coisinha, fulano de tal é um gênio. Pega um jogador de futebol, Neymar é um gênio. Gênio nada, amados. Gênio era Beethoven, Albert Einstein. Esses homens sim tinham uma inteligência muito acima da média. Agora, o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte, preste muita atenção. Esses homens aqui do início da humanidade, provavelmente foram os homens mais inteligentes que já pisaram na face da terra. A questão é que eles não tinham a quantidade de conhecimento acumulado que nós temos hoje. Hoje tudo que a gente vê, a tecnologia, tudo isso é o fruto de milhares de anos de conhecimento que foi acumulando, e é por isso que nós temos hoje o que nós temos. Mas esses homens aqui, eles não tinham nada disso. E mesmo assim eles fizeram coisas magníficas. Então eram homens geniais. E por que eu estou dizendo isso? Porque a sociedade lá fora, a ciência, ela vai defender a teoria da evolução. Qual que é a teoria da evolução? Que uma coisa ela começa extremamente simples e ela vai se tornando complexa ao longo do tempo. Então o homem começou lá com uma moeba e depois virou uma outra coisa, que virou uma outra coisa, que virou macaco, que depois pegou e virou homem. Então se a teoria da evolução ela tivesse realmente sentido, teoricamente era para a humanidade estar evoluindo intelectualmente. Mas não é isso que acontece. As pessoas não estão evoluindo, as pessoas estão regredindo. Quer uma prova disso? Essa semana, um monte de jovem, irmão, menino novo, rapaziada nova, indo para o cinema vestido de rosinha, irmão, de Barbie. Rapaz, eu vi lá adolescentes, irmãos, jovens, com uma camiseta curta assim, indo para o cinema, irmãos. É o grau de imbecilidade que nós estamos vivendo. Então a sociedade ela não está evoluindo. Às vezes o pai, quando ele vê uma criança, né? O pai é meio bobo, eu sei porque eu sou, a gente é, né? Às vezes você vê lá o seu filho pequenininho com o celular, olha como ele é inteligente, porque ele está mexendo no celular, mas só aprendeu aquilo também. Que depois, quando vai ficando adulto, não vai sabendo fazer conta de matemática, não consegue interpretar um texto. Então, quer dizer, as pessoas não são inteligentes como a gente pensa que é. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a ciência vai defender a teoria da evolução, mas o homem não está evoluindo, o homem está regredindo. Agora, como nós não acreditamos na teoria da evolução, nós vamos ver que a Bíblia está correta. Porque no passado as pessoas eram muito mais inteligentes do que agora. E a prova está aqui. Eu vou mostrar para os irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis 4, versículo 17, diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade. Então Enoque edificou uma cidade. Ele foi o primeiro homem a criar esse conceito de cidade, que é urbanização. Nós moramos numa cidade, porque lá atrás, Caim, ele teve essa ideia de criar uma cidade. Uma cidade, para que ela possa funcionar, ela tem uma ideia, ela tem uma estrutura. Então começou com Caim. Agora no versículo 20...
diz assim: e Ada teve a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Ou seja, foi aqui que começou essa ideia de fazer uma tenda, que posteriormente teria a ideia de uma casa. Então, o que é necessário para fazer uma tenda? É necessário você fazer ali uma estrutura de madeira, de bambu. Hoje nós temos acesso muito mais fácil a metal. Você tem que também ter o pano, você tem que cortar, tem que costurar, e começou com ele essa ideia. E também ele fala do gado, ou seja, foi com ele que iniciou a pecuária, criar de gado, isso lá atrás. Não tenho noção de como realmente foi, mas eu imagino que ele viu lá o animal do campo e falou: a carne desse animal é boa. Mas só que toda hora que eu for ter de comer, eu vou ter que ir lá caçar o animal? Não. Eu vou dar um jeito de domesticar esse animal, criar ele aqui, num lugar que fique próximo, para que sempre quando eu precisar, eu tenha ali a carne. E foi assim que nasceu a pecuária, que hoje todo mundo aqui depende dela para viver. Então veja, começou lá atrás. No versículo 21, diz assim: e o nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Ou seja, Jubal é o pai da música. Na verdade aqui fala órgão, mas numa tradução mais correta seria flauta. Então ele teve a ideia genial de criar instrumentos musicais. Não sei como foi, mas possivelmente ele ouviu lá o passarinho cantar e falou: nossa, que som bonito. Como que eu poderia fazer para imitar aquele som? Aí ele foi lá, pegou um pedaço de madeira, pegou uma corda, sei lá do que foi, eu já li a história da música, mas eu não me recordo agora o que foi, quando começou os primeiros instrumentos musicais. Eu acho que era tripa de alguma coisa, não era? Osso, mas aqui eles faziam uma corda. Mas eu não lembro agora. Mas só sei que ele pegou lá, esticou um fio, pam. Falou: oh, que bonito esse som aqui, né? E se eu pegar um fio mais grosso? Pam. Ah, agora eu já tenho duas notas. Pam, pam. E aí? Pitágoras, isso mesmo. Então, tudo começou aqui. Depois ele vai e cria também os instrumentos de sopro. Você já tentou criar uma flauta? Como que é complexo? Você sabia que para você criar uma flauta, você precisa ter um grande conhecimento musical, para conhecer as notas musicais, mas um grande conhecimento de física. Pesquisa sobre isso para você ver, porque você tem que fazer o furo no lugar certinho dela, para que as notas elas se encaixem. E ele criou isso daqui, irmãos, há 6.000 anos atrás. Então veja a inteligência do homem. Depois do versículo 22, esse daqui é o mais impressionante. Versículo 22. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. Ou seja, esse daqui foi o pai da metalúrgica. Metalurgia. Então perceba, se eu perguntar para você aqui, você sabe fazer ferro? Quantos aqui já fizeram ferro? Quantos aqui já fizeram cobre? Então esse homem aqui, há 6.000 anos atrás, ele já começou a fazer isso. Você sabia que para você fazer ferro, é necessário uma temperatura de mais de 1.500 graus, que você tem que pegar lá o minério de ferro e levar ele a uma temperatura de mais de 1.500 graus. Imagina a fogueirinha que tinha que fazer para alcançar essa temperatura. E ele já fazia isso há 6.000 anos atrás. Fala aqui do bronze. Para você fazer o bronze tem que ser a fusão de 90% de cobre e 10% de zinco. Você não sabia disso? Eu também não sabia disso, irmão. Quer dizer, e o homem já fazia isso há 6.000 anos atrás. O que é isso? É a inteligência do homem. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus nos fez inteligentes. Os irmãos vão ver que depois daqui, embora a humanidade tinha essa inteligência, por causa do pecado, o homem ele vai jogar tudo isso fora. E aí é por isso que daí Deus vai enviar o dilúvio. Mas hoje eu queria refletir com os irmãos sobre isso. Como que Deus nos fez inteligentes? Nós já meditamos lá quando falamos da criação do homem, que Deus fez o homem diferente do animal. E uma das características principais do homem diferente do animal é a racionalidade. É a capacidade de pensar, de avaliar as coisas. A grande questão que eu quero refletir com os irmãos é que muitas vezes, amados, nós que somos pessoas de fé, que acreditamos em Deus, muitas vezes nós ficamos querendo espiritualizar problemas que não é Deus que vai resolver. Problemas que serão resolvidos pela nossa inteligência. Tem coisa que está fora do nosso alcance. Tem coisa que com a minha mão eu não vou resolver. Mas tem muitas coisas que é eu que vou resolver.
Perceba que não foi Deus que mandou um instrumento musical para eles. Não, ele que foi lá e teve que descobrir como fazer. Não foi Deus que mandou o ferro, está aqui o ferro para você fazer a ferramenta. Não, ele que foi lá e teve que testar, fazer experimentos. Detalhe, esses homens eles viviam aqui 800, 900 anos, 1000 anos. Então ele tinha muito tempo para aprender as coisas. Mas eles tinham um interesse. Então o que eu quero dizer para os irmãos nesta manhã é que existem muitas coisas na nossa vida que não vão acontecer de forma milagrosa, mas elas vão acontecer através das nossas ações, da nossa inteligência. E nós precisamos desenvolver essas duas coisas. Nós precisamos desenvolver a nossa vida espiritual, comunhão com Deus, buscar a Deus, se encher de Deus. Ótimo, isso é fundamental, é importante. Nós estávamos cantando aqui, adorando, renovando a nossa vida espiritual. Mas nós também precisamos desenvolver o nosso intelecto. Porque muitas vezes tem coisas que não vão acontecer de forma milagrosa. Somos nós que iremos fazer acontecer pela nossa inteligência e pela nossa capacidade. Porque foi Deus que nos deu. Então nesta manhã eu quero falar sobre 3 chaves, que foi o que eu falei no começo, para que você possa ser uma pessoa inteligente, para que você possa desenvolver a sua inteligência. A primeira delas é a inteligência emocional. Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade de você conseguir identificar os seus próprios sentimentos. Eu quero ler com os irmãos um texto em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vamos interpretar aqui esse versículo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Coração aqui na Bíblia, ele fala de emoções. Então, guarde as suas emoções. Proteja elas, controle elas. Depois ele continua. Porque dele procedem as saídas da vida. Mas, na verdade, aqui, a expressão mais simples de entender era: porque dele é que vai dirigir a sua vida. Então, as nossas emoções, amados, elas são fundamentais, que nós tenhamos o domínio delas. Porque se eu não tenho a inteligência emocional, eu vou colocar várias áreas da minha vida que serão prejudicadas. Às vezes a pessoa é um ótimo profissional, mas por não ter inteligência emocional, ele não consegue alcançar lugares altos. Às vezes a pessoa é muito boa, é uma ótima esposa. Eu cuido da minha casa, eu faço tudo que está ao meu alcance. Mas às vezes por falta de inteligência emocional, prejudica o casamento. Isso pode ser com homem, com mulher. Então a inteligência emocional é a capacidade de você saber identificar o seu sentimento. É a capacidade de você saber identificar. Eu estou sentindo agora é raiva. Eu estou com raiva. O que eu estou sentindo agora é inveja. O que eu estou sentindo agora é ciúmes. Esse sentimento aqui é frustração. Já viu uma pessoa que fala assim: eu não estou muito bom hoje. Hoje eu não estou bom não. Mas o que você tem? Não sei que eu não estou bom. Falta de inteligência emocional. Se você não está bem, alguma coisa está errada. Agora a questão é você identificar o que é que está te deixando ruim. Pode ser ansiedade. Pode ser alguma palavra que você ouviu. Pode ser alguma coisa que talvez... Já viu, irmão, quando você faz alguma coisa errada? Quando você comete, de repente, um erro com alguém, você fala algo que você não deveria falar. Mas, às vezes, por causa do orgulho, você fica falando: não, eu não falei errado. Eu falei certo. Mas lá dentro fica aquele negócio incomodando. Você sabe que você falou errado, mas a gente fica brigando com a gente mesmo. Inteligência emocional. Se eu errei, eu tenho que reconhecer que eu errei. Se eu estou sentindo o sentimento de culpa, eu não posso brigar com ele. Eu tenho que sentir o sentimento de culpa. E a partir daí eu vou lidar com esse sentimento. Se foi algo que eu fiz para Deus, eu vou pedir perdão para Deus. Se foi algo que eu fiz para alguém, eu vou pedir perdão para esse alguém. Então a questão é, eu preciso identificar os meus sentimentos para que eu possa saber lidar com ele. A gente lá em casa tem o hábito com a Laura, faz alguma coisa, ela fica brava, chorando. Laurinha, o que você está sentindo agora? Você está nervosa. A gente em algum lugar não vai mais, ela, porque você está triste. Então, você está frustrada, isso é frustração. Você tem que falar isso para a criança aprender a identificar esses sentimentos.
Ah, você está frustrada. Ah, eu vi uma amiguinha minha lá que ela estava com uma bolsa, eu queria. Então, isso daí é inveja. Isso é importante, saber fazer a criança dar o nome para os sentimentos, porque tem adulto que não sabe disso, irmão. Às vezes nós não sabemos. E eu quero te dizer que todos nós aqui vamos sentir inveja, vamos sentir raiva, vamos sentir frustrados, vamos sentir tristes, vamos ficar alegres, vamos sentir sentimento de culpa. Tudo isso são sentimentos que nós temos. Agora, eu preciso saber identificar, porque quando eu não consigo identificar os meus sentimentos, eu vou travar brigas desnecessárias. Eu vou travar guerras desnecessárias. E aí, tão importante quanto eu saber identificar os meus sentimentos, eu tenho que saber identificar do outro também. Que é a questão da percepção, da compaixão. E isso é fundamental. Perceba que quando Adão, ele come do fruto, e ele se esconde de Deus, por que ele se escondeu de Deus? O que ele estava sentindo? Ele estava sentindo culpa, ele estava sentindo vergonha. Mas aí quando Deus vem e fala, Adão, por que você se escondestes? Ele deveria pegar aquele sentimento que ele estava sentindo de culpa e falar, Senhor, eu estou me sentindo culpado. Veja, dá o nome certo. Eu estou me sentindo envergonhado, porque o Senhor falou para me comer, e o Senhor falou para mim não comer, e eu comi. Então eu estou me sentindo culpado, estou me sentindo envergonhado. E Adão, identificando isso, qual seria o próximo passo? Natural. Ele iria pedir perdão, falar, Senhor, me perdoa, porque eu fiz o que não era para fazer. E ele seria perdoado. Mas ele não conseguiu lidar com esse sentimento. Então, ao invés de ele enfrentar a culpa, enfrentar a vergonha, ele transferiu a culpa e transferiu a vergonha. Ele falou, não, foi a mulher que tu me deste. Ela me deu e eu comi. E perceba, em nenhum momento Adão pede perdão para Deus. Nenhum momento. Não soube lidar com o sentimento. Nós meditamos a passagem de Caim, que quando Caim ele vê a oferta do seu irmão sendo recebida e a dele não, o que você acha que ele sentiu? Que sentimento você acha que ele sentiu? Inveja. Ah, mas recebeu a dele e não recebeu a minha. Era para ele lidar com isso, mas ele não conseguiu lidar com essa emoção. E por ele não conseguir lidar com aquela emoção, ele foi lá e aquela emoção se tornou algo pior e ele assassinou o seu próprio irmão. Aquela inveja se tornou raiva, se tornou amargura, se tornou ódio, até que ele cometeu aquele ato que trouxe uma consequência para o resto da vida dele. Então é importante a gente saber lidar. Quando nós vemos alguém, eu lembro, irmãos, como que eu posso falar isso aqui? Mas já viu, eu vou dar um exemplo melhor, arrumei uma forma de falar. Já viu quando você vê alguém assim, com um carrão? Vou dar o exemplo da mulher. Você vai lá no shopping e vê uma mulher saindo com um carrão, irmão. Tudo bem arrumada, e alguém fala, é madame, que lá é madame. Isso é inveja, irmão. Isso é inveja. Cuidado. A Paula já até sabe o que eu não falei. Então o que acontece? É mais ou menos por aí. Ou você vê alguém, um camarada que malha e tem uma saúde, não é o meu caso, mas um camarada que malha, aí o homem fala, que lá é um mala, tá tomando bomba, às vezes não tá tomando, às vezes é porque ele cuida da saúde, irmão. Às vezes é inveja. Então quer dizer o quê? Ou você vê alguém bem sucedido, aquele lá é um playboy, mas é porque ele trabalhou, ele estudou, ele se esforçou. Então às vezes nós criamos um hábito de dar alfinetada nas pessoas por causa da inveja, mas a gente não reconhece isso. Então, eu vi alguém com um carrão lá, eu queria ter, mas glória a Deus que ele tem um carrão, parabéns para ele deve ter trabalhado muito para comprar, bom para ele, eu vou trabalhar e um dia eu vou ter também um daquele ou um outro, não importa, mas eu tenho que saber identificar a minha emoção, porque se eu não souber identificar, eu vou ficar travando guerras desnecessárias. Então, irmãos, nessa manhã, o primeiro ponto que eu trago, para você ter inteligência, para você ser inteligente, aprenda a lidar com as suas emoções. Aprenda a reconhecer as suas emoções. Quando você estiver sentindo alguma coisa, o que eu estou sentindo? Qual é esse sentimento? Por que eu estou querendo fazer isso? Eu estou querendo tomar uma decisão, mas eu estou tomando essa decisão por quê? O que de fato está me motivando a fazer isso que eu estou querendo fazer? Eu estou fazendo porque é o certo. Será que é o certo? Ou será que tem alguma coisa lá no meu interior, uma mágoa, uma frustração, alguma coisa mal resolvida que eu preciso enfrentar? E aqui, não é coisa da minha cabeça, é Bíblia. Adão, ele não conseguiu lidar com o pecado, com a culpa. E isso trouxe consequências gravíssimas para ele. Então, em primeiro lugar, irmãos, lidar com as emoções. Ainda dentro disso, basicamente tem dois tipos de pessoas.
o proativo e o reativo. O reativo é aquele que ele só age se alguma coisa fizer ele agir. Então o reativo é aquele que o carro dele está ruim, ele sabe que está ruim, ele sabe que tem que levar no mecânico, mas ele não leva, ele vai deixando lá, até a hora que o carro deixa ele na mão, no meio da rua, aí ele tem que chamar alguém e levar no mecânico. Ou seja, ao invés de ele antecipar um problema, ele espera acontecer o problema, aí ele reage. O proativo não. O proativo, ele prevê o problema, ele age antes. O reativo, ele precisa que alguma coisa externa impulsione ele a agir. Mas o proativo, ele arruma coisas internas, ele arruma motivações para que ele possa agir. Isso é emoção, é controlar nossas emoções, porque tem muita coisa na nossa vida, irmão, olhe para cá e preste atenção no que eu vou te dizer. Tem muita coisa na nossa vida que a gente sabe que precisa ser resolvida, que a gente sabe que precisa de uma mudança, porque do jeito que está indo, se não houver uma mudança, lá na frente eu vou ter um problema, lá na frente vai dar errado, lá na frente eu vou ficar na mão. Mas ao invés de eu tomar uma atitude, eu vou empurrando. Inteligência emocional. Opa, se isso daqui está caminhando na direção errada, eu vou parar, vou pensar e vou tomar uma atitude, eu vou corrigir a direção desse problema. Inteligência emocional. Eu não posso esperar dar errado para que eu possa agir, não, eu tenho que antecipar. Isso é uma coisa importante. Então, inteligência emocional. Segundo tipo de inteligência, irmãos, que a gente precisa ter na nossa vida, é a inteligência financeira. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, Mateus 25. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: infelizmente, nós vivemos, nos últimos 20, 30 anos, no Brasil, uma expansão muito grande da chamada teologia da prosperidade. E ainda hoje ela é difundida. E por causa dessa teologia, que não é bíblica, muitas pessoas elas têm ranço de igreja. Tem uma rejeição por igreja, por pastor, por líder. Justamente porque muitos usaram textos isolados da Bíblia para ficar prometendo riqueza e arrancando dinheiro das pessoas. Então, por causa disso, hoje, por causa desse problema que é um problema real, muitas vezes as pessoas não falam de dinheiro na igreja. Falam, não vamos falar de dinheiro, porque se uma pessoa ouvir falar de dinheiro, ele já quer correr da igreja. Não. Nós precisamos falar de todos os assuntos, porém ensinar da forma que a Bíblia ensina. Os irmãos percebem aqui que na hora da oferta, irmão, tem lugares aí que a hora da oferta é 15 minutos falando da oferta, porque você tem que dar. Já percebeu como que aqui é a hora da oferta? Ou você não reparou? A minha palavra da oferta é essa: nós vamos louvar o hino e vamos ofertar. Pronto, a gente pega, louva e os irmãos oferta. Não fica forçando, porque eu não quero o dinheiro dos irmãos. Eu estou aqui voluntariamente, irmãos. Eu não ganho R$1 para estar aqui. Está aqui o tesoureiro, está lá embaixo o outro. Eu faço aqui obra voluntário. Todo o dinheiro que entra aqui na igreja fica na igreja. E nós temos total transparência. Tá? Então por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, por causa do mau testemunho de alguns que ficaram prometendo coisas que a Bíblia não prometeu, o assunto do dinheiro ficou deixado de lado. E a Bíblia fala muito sobre o dinheiro. Jesus falou sobre o dinheiro. Nós precisamos dominar o dinheiro, porque se nós não dominarmos o dinheiro, ele vai nos dominar. A Bíblia diz que o dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas é um ótimo servo. Então, se eu uso o dinheiro como meu servo, ele é muito útil, muito útil. Mas se eu deixar o dinheiro me dominar, aí sim eu vou ter problemas. Agora, essa questão de saber lidar com o dinheiro é inteligência financeira. Eu quero trazer rapidamente aqui para os irmãos, Mateus capítulo 25. Eu vou ler com os irmãos apenas versículo 14. Diz assim: porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, que eu poderia falar aqui segundo a sua inteligência. E ausentou-se para longe. Versículo 19. E muito depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui os 5 talentos que ganhei com eles. Essa parábola dos talentos é uma parábola que geralmente a gente usa ela para falar de dom. Ah, é porque Deus te deu dom, porque Deus te deu alguma coisa e você tem que usar. Mas essa parábola aqui, ela também pode ser usada para falar especificamente sobre dinheiro.
Porque perceba que esse Senhor, Ele deu para cada um deles uma quantidade de talentos, cada um segundo a sua capacidade. Então a questão é, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. É Deus que abre e que fecha a porta. Eu tenho certeza que Deus tem poder para te dar muito mais do que você imagina. Você acredita nisso, amado? Não porque é o nosso objetivo, mas porque Deus pode fazer. Deus pode abençoar a sua empresa. Deus pode abençoar você no seu trabalho. Talvez você hoje é um empregado. Você trabalha como funcionário de algum lugar. Mas Deus pode te dar a inteligência, a capacidade para você criar um negócio e esse seu negócio prosperar. Você acredita nisso, que Deus pode fazer isso? Deus pode fazer. Agora a questão é, a Bíblia diz que o Senhor deu para cada um segundo a sua capacidade. Deus, Ele tem poder para dar, mas a questão é, será que eu estou me preparando para que Deus possa fazer isso na minha vida? O que eu estou fazendo para que, se hoje eu tivesse 100 mil reais na mão, o que eu faria com ele? Se hoje, irmão, surgisse lá na sua conta 100 mil reais, o que você faria? Talvez você falava, eu ia lá e comprava um Corolla. Então Deus não vai dar para você não, irmão, porque já está começando errado. Tá? Eu ia fazer uma viagem lá para Paris. Então a questão é, será que nós estamos desenvolvendo a inteligência para lidar com o dinheiro? Esse servo aqui, ele pegou aquele talento, ele pegou aqueles talentos e ele trabalhou e granjeou. Repita comigo, trabalhou e granjeou. Trabalhar é trabalhar. Granjear aqui significa negociar. Ele negociou e granjeou. Ele negociou e trabalhou. O problema é que muitas vezes, presta atenção, a gente é muito bom para trabalhar, mas é ruim para negociar. A questão do dinheiro é que nós temos que trabalhar, mas não apenas trabalhar. Eu tenho que negociar. Negociar aqui fala de saber administrar aquilo que eu tenho. Já viu uma pessoa que diz assim, trabalhar não enriquece. Não enriquece mesmo, irmão. Se você só trabalhar e não desenvolver inteligência para administrar aquilo que você tem, você não vai prosperar. Você pode ganhar 10, 20, 30, 50, 100 mil reais por mês, que você sempre vai estar com a corda no pescoço. Por quê? Porque você está trabalhando, talvez você até consegue ganhar bem, mas se você não desenvolver a inteligência para administrar, você não vai conseguir prosperar com aquilo que você tem. Então, eu quero falar aqui rapidamente. Desenvolva inteligência financeira. Tem um monte de vídeo na internet, irmãos. Tem um monte de canal no YouTube. Tem um monte de livro que você pode assistir e aprender a lidar com o dinheiro. Talvez você fale assim, mas eu estou endividado. Entra lá no YouTube hoje à tarde e pesquisa lá. Como sair das dívidas. Vejam 5 vídeos, irmão. Eu tenho certeza que você vai sair com uma ideia boa de como sair dessa situação. Como administrar melhor o meu dinheiro. Tudo isso são coisas que você precisa aprender a lidar. E perceba que o meu incentivo aqui não é para você dar dinheiro para a igreja. Eu não preciso do seu dinheiro, irmãos. Agora, eu quero que você prospere. Porque eu sei, irmão, que o problema financeiro dentro de uma casa, ele é terrível, irmão. Sabia que o motivo principal que casamentos chegam ao fim é por causa do dinheiro. Às vezes a mulher fala assim, não é porque ele não é romântico, né? Às vezes é porque o cara não é romântico, é porque às vezes o cara não tem dinheiro mesmo, irmão. Não tem dinheiro para ser romântico. Ele me leva para jantar fora, que às vezes não dá para jantar fora mesmo. Não sei se for para comer um cachorro quente ali na praça. Então quer dizer o quê? Quando você tem alguma condição, você consegue fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que o dinheiro é culpa de tudo, tá, irmãos? Eu estou apenas dizendo que a falta do dinheiro, ela dificulta o relacionamento. Ajudar, ela não ajuda. Então a questão que eu estou falando é, nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro. Porque isso Deus não vai nos ensinar. Ele já deixou aqui na palavra vários princípios. Nós temos hoje várias informações. Então é questão de eu pesquisar e fazer o que tem que ser feito. Fazer as mudanças que tem que ser feitas. Então isso é inteligência financeira. Lá no nosso canal no YouTube, tem uma mensagem lá que chama Sabedoria Financeira. Aqui eu vou deixar esse vídeo no YouTube. E aí eu vou deixar o link aqui abaixo. Depois o Tiago coloca, Tiago, da mensagem. Depois assista. E para finalizar, terceira chave para você desenvolver a inteligência é inteligência espiritual. E eu quero concluir, antes da gente concluir, Romanos capítulo 12. Já falamos inteligência emocional, inteligência financeira e agora inteligência espiritual. Romanos 12, 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional. A grande questão, quando a gente fala de inteligência espiritual, é você tratar as coisas espirituais com inteligência. Porque muitas vezes nós achamos que as coisas espirituais, muitas vezes elas são sempre enfrentadas com emocionalismo. Mas a Bíblia diz do culto racional, do culto com o intelecto, de você pensar no que você está fazendo. Você já reparou, irmão, que quando Jesus encontrava alguém com um problema difícil e a pessoa estava chorando, o choro, o que é o choro? O choro é a consequência de uma emoção. A pessoa está triste, está frustrada, está decepcionada, nós choramos. Mas sempre quando Jesus encontrava alguém chorando, o que ele falava? O que ele falava? Não chores. Quando ele encontrou aquela mulher que tinha acabado de perder o seu único filho, ela perdeu o único filho, meu Deus do céu. Ela tinha motivos para chorar, sim ou não? Sim. Mas Jesus chega para ele e fala: mulher, não chores. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, para que Deus possa agir, não vai adiantar a gente ficar chorando, entristecido pelos cantos. Tem a hora de chorar, tem a hora de chorar. Tem a hora de estar triste, tem a hora de estar triste. A Bíblia diz que tem. Mas o que nós não podemos é ficar assim para sempre. O que nós não podemos é ficar frustrados, angustiados, ansiosos, decepcionados, chorando, dormindo mal e achando que isso vai mover o coração de Deus, porque não vai. Ficar fazendo papel de coitado não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a fé. Então, se alguma coisa te decepcionou, chore, fica angustiado, mas no mais rápido possível, para de chorar, levanta a sua cabeça e coloca a sua fé em ação, porque é isso que vai mover a mão de Deus. Eu estou aqui ministrando para os irmãos e eu não preciso sentir um fogo queimando o meu pé, queimando a minha cabeça para saber que Deus está aqui. Eu tenho certeza que Deus está aqui. Porque Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então Jesus disse: aonde eu estiver, eu estarei. Então eu creio com racionalidade que Ele está aqui, porque Ele disse que estaria. Então essa é a fé racional, é a fé baseada na palavra. Agora a questão, irmãos, é que muitas vezes no meio do povo de Deus, nós fizemos do culto, em vez de ser um culto racional, ele se tornou um culto emocional. Quando você vê por aí, irmãos, pregadores que se especializaram em fazer as pessoas chorar. A pessoa desenvolve técnicas, porque tem técnicas de oratória, que a pessoa fala de uma forma com um tom de voz, conta uma história, um storytelling, uma história bonita, para fazer a pessoa chorar. E aí a pessoa chora: nossa, eu saí tão feliz porque eu chorei. Tá, mas o que foi pregado? Não sei, mas eu chorei hoje, foi uma beleza. O que a palavra trouxe de mudança na nossa vida? Não sei, mas estava tão bom, eu chorei tanto. Irmão, chora na sua casa lá, vendo um filme, ouvindo uma música. Mas na presença de Deus a gente pode até chorar, mas a gente tem que usar o nosso intelecto para a palavra entrar na nossa mente, mudar a nossa forma de agir, mudar o nosso pensamento, mudar as nossas ações. Culto racional. Às vezes as músicas que são cantadas, aí fica aquela repetição, irmão. A gente vai evitar isso daqui, tá, irmãos? Fica cantando a música ali, irmão, 10 minutos, a mesma coisa, que a pessoa chorar. Enquanto a pessoa não chorar e não sair pulando, a música não alcançou o resultado. Não, irmão. O louvor, preste atenção, o louvor eu não preciso sair gritando, pulando, virando cambalhota para dizer que Deus recebeu, irmão. Se eu cantar aqui de coração: queremos o teu nome engrandecer, Deus está recebendo, amado. Racional, eu estou cantando aqui uma música, uma letra, engrandecendo o nome do Senhor de todo o meu coração. Se eu chorar, ótimo. Se eu me alegrar, ótimo. Mas não é isso que determina que o culto é bom ou é ruim. O que determina se o culto foi recebido ou não é se ele é bíblico, se ele tem base nas Escrituras e se ele é para a glória do nome do Senhor.
Eu posso vir aqui e cantar: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, você vai se arrepender. Aí a pessoa, nossa, falou comigo, nossa, que louvor. É para mim. Deus fala, é para você mesmo, porque para mim não é isso daí não. Eu estou longe disso daí. Então quer dizer, amados, é o culto racional com o nosso pensamento. Eu não preciso que você, irmão, vire aqui, pule, levante a cadeira. Irmão, vê uns vídeos na internet das pessoas, irmão começa lá na igreja, na hora do louvor, ele pega lá um pilar, e ele sobe no pilar, irmão, subindo. O que é isso, amado? Que bagunça é essa? Eu não preciso que você suba num pilar aqui, nem tem, né? O que eu preciso, e o que eu quero, e o que eu oro, é que você ouça essa palavra e aplique ela. É isso que vai fazer você ser abençoado. Irmão, entenda uma coisa, aprenda e guarde isso no seu coração. O que faz o crente ser abençoado, irmão, não é campanha, não é barulho. O que faz você ser abençoado é você andar conforme a vontade de Deus. Se você fazer a vontade de Deus, não é você que vai ter que correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você e vai te alcançar. Então guarde essa palavra no seu coração. E eu quero concluir dizendo que nós possamos cultivar a nossa vida espiritual, na oração, meditando na palavra, no dia a dia, andando com Deus, porque eu não preciso estar todo dia na igreja, picando o cartão na igreja para ter uma vida com Deus. É no seu dia a dia, é no seu amor à palavra, é no seu amor ao próximo, é na sua vida com Deus, é que você vai ter uma comunhão verdadeira, não uma religiosidade, mas ter uma comunhão verdadeira com Deus. Então cultive a sua vida espiritual, mas também cultive o seu intelecto. Cultive a sua mente, tenha hábitos saudáveis, porque vai ter muito problema que não é o anjo do Senhor que vai resolver, é você que vai resolver. Tem muitas questões, tem muitas portas que vão se abrir para você, não é porque é um milagre que vai fazer acontecer, mas é porque você vai construir relacionamentos com as pessoas, que vão abrir portas para você entrar, que vai fazer com que Deus abençoe a sua vida. E para finalizar, o último versículo, eu quero ler com os irmãos, Filipenses capítulo 4, abra por gentileza, amado. Eu vou ler agora para os irmãos o meu versículo predileto na Bíblia Sagrada. 20 anos que eu estudo a palavra, e esse versículo que eu vou ler agora é o versículo que eu mais gosto na Bíblia. Filipenses capítulo 4. Você fala assim, mas como que eu vou cultivar o meu intelecto? A receita está aqui. Filipenses 4, versículo 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, é assim que você vai ter um intelecto saudável, consumindo coisas saudáveis, assistindo coisas saudáveis, conversando sobre coisas saudáveis, tendo relacionamentos saudáveis, seguindo pessoas nas redes sociais que possam agregar para a sua vida, ouvindo músicas saudáveis, tudo o que for com essas características que tem aqui, se tiver alguma virtude, se for honesto, se for verdadeiro, se for justo, nisso pensai. Fazendo assim, nós vamos desenvolver a nossa inteligência emocional, inteligência financeira e inteligência espiritual. E aí nós vamos perceber que tudo isso, unido com a oração e com uma vida com Deus, a sua vida vai ser abençoada e vai ser uma vida equilibrada para a glória do nome do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por essa palavra. Te damos graças ao Senhor porque o Senhor nos deu inteligência, intelecto, capacidade para aprender coisas, para resolver problemas, para buscar soluções. Mas muitas vezes, Senhor, em nossas vidas nós enfrentamos problemas e dificuldades, ao qual nós não encontramos saída. Mas eu quero lhe pedir nesta manhã, ó Pai, que o Senhor nos dê capacidade, Senhor, para lidar com os desafios da vida. Que o Senhor nos dê inteligência, capacidade para lidar com os problemas lá no nosso trabalho,
para lidar com os nossos problemas de relacionamentos, para lidar com as nossas emoções, para lidar com o dinheiro que o Senhor coloca em nossa mão, para lidar com a nossa vida espiritual. Que o Senhor nos dê capacidade, Senhor, para enfrentar todas as coisas, e aquilo que não estiver ao nosso alcance, que o sobrenatural possa acontecer, que o milagre possa acontecer, porque a nossa capacidade é limitada, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, abre a nossa mente, nos dê sabedoria, Pai, nos dê inteligência, como o Senhor deu a Salomão, como o Senhor deu a tantos homens e mulheres ao longo da história. Eu peço, Senhor, nos dê capacidade. Nós somos pequenos, nós somos limitados, mas nós temos o Espírito do Senhor em nossas vidas. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que nesta manhã o Senhor possa renovar a nossa alma, Espírito Santo. Que cada irmão, que cada irmã que está aqui, ele possa sentir o renovo do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa renovar nesta manhã a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus Todo-Poderoso, que a Tua presença esteja sobre nós, ó Pai. Que nenhuma culpa, que nenhuma frustração, que nenhuma mágoa possa nos afastar de Ti, mas que nós possamos andar com o Senhor e o Teu nome possa ser glorificado em nossas vidas. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados.